Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso nos virá fora do propósito nesse capítulo que trata do maravilhoso. Na sua percepção primitiva e pela etimologia, o termo milagre significa coisas extraordinárias, ou coisas admiráveis de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido original. E hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato de poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal com efeito a sua acepção usual é apenas por comparação e por metáfora é ela aplicada às coisas vulgares, que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. De nenhuma forma entra em nossa cogitação indagar se Deus há julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinário que seja, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter têm de miraculosos, do mesmo modo que são maravilhosos ou sobrenaturais. Os milagres não se explicam, os fenômenos espíritas, do contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagre, mas simples efeito cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade, por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos da ignorante. Por isso é que outrora os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. Como se entendia, então, que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimava-nos. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Se um homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, a ciência ou a ação magnética consegue reanimá-lo. Um fenômeno natural é o que isso será para pessoas instruídas. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e o autor se verá perseguido a pedradas ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte o físico em campo de certa natureza um papagaio elétrico e faça, por esse meio, cair um raio sobre essa árvore. E o novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin, mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. Se todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, incontestavelmente, o da escrita direta, e um dos que demonstra de modo mais patente a ação da inteligência oculta. Mas, de circunstância de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não se segue que seja mais miraculoso do que qualquer dos outros fenômenos devido a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante, assim como o mundo material, como sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de toda explicação, passarão por prodígio nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos não mal compreendida, ou mais acertadamente de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecesse os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida, ela desaparece. O maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque, fazendo que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida de um moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio dessa ciência, realizar milagres, seria ou ignorante do assunto ou embusteiro. Os fenômenos espíritos, assim como os fenômenos magnéticos, antes que eles conhecessem a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. Todos os fatos considerados prodigiosos fazem objeto de suas zombarias. Pois que a religião conta grande número de fatos desse gênero, não crê na religião e daí a incredulidade absoluta, o passo é curto. Explicando a maior parte deles, o Espiritismo lhe assina uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que perderam o caráter do miraculoso
não deixam, contudo, de ser extraordinários, e Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele pessoalmente testemunho ocular e o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, esse fenômeno pertence à ordem de coisas naturais. Entre os deste gênero deve figurar na primeira linha das aparições, porque são os mais frequentes. A de Salete, sobre a qual divergem as opiniões, no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólita. Certamente, não podemos afirmar que o fato se deu porque não temos dito disso prova material. Mas consideramos-lo possível, atendendo a que conhecemos de outros análogos recentemente ocorridos. Damos-lhe crédito não só porque lhe verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa à nossa competência. A esse respeito, cada um está no direito de manter sua convicção, nada tendo o Espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam novas leis e dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que alguns dos que passaram por milagrosos encontram alguma assim explicação lógica, motivo é este bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhe qualidade ou qualquer explicação. Dai-lhe uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziria as nossas convicções.